Fala pessoal, boa noite, aqui estamos nós na live de aquecimento do nosso workshop Dr. Matheus Explica. Todo mundo que vai chegando aqui já vai compartilhando a live, vamos esperar o pessoal chegar, já vamos avisando todo mundo para poder fazer parte. Todo mundo que está chegando aí, estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Hoje a gente vai conversar sobre laser de uma maneira geral, né? É legal a gente fazer um apanhado para a gente poder saber até onde a gente pode ir, até onde que eu vou conseguir chegar com vocês também no nosso workshop. Então, gente, aproveitem, tirem suas dúvidas hoje, tá? Tirem suas dúvidas mesmo, conversem comigo à vontade, porque essa live é para isso, é para a gente trocar bastante experiência, é para a gente poder trocar bastante informação, porque, gente, o universo das luzes, o trabalho com os lasers, com LEDs é apaixonante. Agora, a gente tem que lembrar que os lasers, os LEDs, eles são só uma ferramenta na nossa mão. Eles não vão fazer nada sozinho, né? Tudo vai depender do que eu faço, de como eu comando o aparelho, né? E sabendo extrair o melhor dele, eu vou conseguir ter um baita resultado, independente da área que eu trabalho, né? Então é importante a gente saber que quando a gente tem uma ferramenta dessas super poderosa nas nossas mãos, quanto mais eu souber extrair dela, né? Então vou pegar um laser de baixo aqui, que já vou começar meu ILIB. Quanto mais eu tiver de conhecimento, mais eu consigo tirar proveito desse cara. E assim, gente, não é difícil. Trabalhar com laser, trabalhar com saúde, demanda da gente conhecimento, estudo, dedicação, né? Eu sempre preciso estar atualizado, né? Afinal de contas, se eu não tiver atualizado, o mercado passa por cima de mim. E o laser vai fazer com que, eu sempre falo isso nas minhas aulas, o laser ele me torna obrigatoriamente um profissional melhor, tá? Ou um laser sempre faz com que eu seja um profissional melhor. E por que que isso acontece? Porque, cara, eu preciso ser diferente, eu preciso saber o que eu estou fazendo, e quando eu estudo mais, eu me destaco. Você quer o segredo para você se destacar na sua área? Diagnostica direito. Se acertou o diagnóstico, você acertou o tratamento. Acertou o tratamento, o paciente está feliz. Ponto. É isso que a gente precisa. Só. De mais nada. Gente, todo mundo que está entrando aí, encaminha para os seus colegas que a gente está ao vivo aqui. Fala, o Matheus vai ensinar como é que potencializa efeito de toxina com laser. Né? Como é que a gente faz para o Botox durar mais tempo com laser? Eu vou ensinar para vocês, mas só no final da live, tá bom? Por enquanto o pessoal está chegando, ó, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou ligar meu ILIB porque estamos estressadinhos e cansados, então para a segundona ou para a semana render melhor, laser terapia sistêmica na veia para a gente poder ficar bom. Bom, então gente, vamos lá. Hoje eu preparei um apanhado geral para a gente poder falar sobre laser. E vocês tendo dúvida, querendo conversar sobre o assunto, só escreve aqui para mim no chat e eu respondo para vocês, tá bom? Os lasers, eles são divididos em duas grandes categorias, ou em dois grandes grupos. Os lasers de alta potência e os lasers de baixa potência, tá? Como o próprio nome diz, os lasers de alta potência, eles servem para eu poder fazer grandes entregas de energia num período de tempo curto e, consequentemente, ter resultados a partir do uso desse aparelho. Por exemplo, quando eu deposito uma grande quantidade de energia num cimento que está entre uma faceta e um esmalte, eu vou explodir aquele cimento e vou fazer com que eu consiga remover essa faceta mais fácil. Quando eu pego uma fibra ótica e entro por um pertuito e irradio a região de gordura com laser de alta potência, eu vou conseguir fazer a degradação dessa gordura por causa do calor e, consequentemente, vou ter os resultados a partir desse dano intencional que eu estou causando, né? Então, o laser de alta potência, normalmente, ele vai trabalhar com calor, ou dependendo de energia para gerar calor e ter resultado. Então, para fazer uma depilação, por exemplo, eu vou usar um laser de alta potência, que vai mandar o calor dele lá pelo pelo até o bulbo e vai destruir as células-tronco que a gente tem na base do bulbo, que fazem crescer pelos, tá? Com laser de baixa, eu consigo ter o mesmo efeito? Não consigo. O laser de baixa potência, que é esse cara que faz LIB, por exemplo,
ele vai depender da entrega da energia para o tecido, e essa energia não vai depender de calor ou de acúmulo de energia suficiente para calor ser gerado, mas eu vou ter essa entrega de energia e essas partículas de ondas de luz que vão ser recebidas por estruturas específicas das células vão fazer com que eu tenha a absorção dessa luz e desencadeie uma série de respostas bioquímicas para ter um resultado. Então, por exemplo, quando eu vou estimular ou vou fazer o tratamento de uma parestesia, uma perda de sensibilidade, eu vou com o meu laser de baixa potência, entrego essa energia lá no meu nervo, e esse nervo vai absorver a luz e vai converter em energia bioquímica para poder se reparar. Então, os lasers de baixa potência, eles não vão depender de calor e nem por causa disso, principalmente, eles não vão conseguir fazer alteração de estrutura, né? Então, eu não vou conseguir remover um pedaço de tecido mole com laser de baixa. Eu posso radiar meu braço aqui 10 anos, eu não vou cortar meu braço, né? Então, a gente tem que entender e lembrar que, bom, já que eu tenho esses dois grandes grupos, as indicações das luzes vão flutuar demais, né? E aí, trazendo para a área clínica, né, a gente vai acabar tendo, nos lasers de baixa potência, um cara que é analgésico, anti-inflamatório e biomodulador. Então, analgesia, né? O que é analgesia? Analgesia é quando tiro dor. Anti-inflamação ou anti-inflamatório, ele vai remover processos inflamatórios. E biomodulador, a gente pode chamar também de, simplificando bastante, de reparador ou de reparação. Eu não sei vocês, mas eu no consultório, sempre que eu trabalho com paciente, ou eu preciso de analgesia, ou eu preciso de desinflamação, ou eu preciso de uma biomodulação, de uma reparação, de uma descontaminação. Tá? 99,9% dos casos que eu trato precisam desses três, ou de um desses três parâmetros. Então hoje, por exemplo, fiz uma restauração mais profunda, pego o meu laser no final do tratamento e irradio aquele dente para causar um processo anti-inflamatório, um processo analgésico naquela polpa, tá? Comentei para vocês aqui nos meus stories. Gente, eu não sei o que é dor pós-operatória há anos, porque eu estou acostumado demais a fazer laser depois das minhas restaurações. Então eu não tenho esse problema. Eu não tenho essa preocupação de, eu sei que eu causo um dano, eu entro lá dentro, preparo todo o trabalho convencional e faço esse reparo, né, de, bom, se eu sei que eu cortei ponta de odontoblasto, se eu sei que minha resina vai fazer uma contração que pode causar sensibilidade, então eu não vou botar uma camada, um incremento só de resina, vou fazer uma técnica incremental para dissipar essa carga, essa tração, vou fazer todo um cuidado de preparo da superfície e vou usar o laser para tratar aqueles odontoblastos que eu feri, que eu cortei, né? Então, eu tenho numa ferramenta super simples, sem fio, um cara que vai me ajudar, ó, desde dentística, endo, pério, cirurgia, implante, prótese, na pediatria, na hospitalar, em todas as áreas da odontologia, um cara que tem uma aplicação enorme, já que é um analgésico, anti-inflamatório e biomodulador, né? Eu tenho um cara que me ajuda 100% do tempo e, inclusive, além de cuidar dos meus pacientes, de cuidar de mim também, por que não, né? O mínimo que eu preciso fazer é estar inteiro para cuidar dos meus pacientes. Se eu tiver acabado, não adianta nada, né? Então, se eu sei que eu estou, além de todo esse estresse causado... Estresse, gente, quando eu falo, não é só estresse de ficar nervoso, nada, mas de demandar do meu organismo, de ter uma alta demanda do meu organismo. Se eu entendo que o meu organismo está em sobrecarga, por que eu não faço um processo de desinflamação desse organismo? Afinal de contas, eu sei que quando eu estou estressado, quando eu estou cansado, quando eu estou inflamado, até o meu apertamento é maior. Eu até aperto meus dentes maior. É só você ler por aí, né? O que os estados de estresse eles fazem com o nosso organismo. Então, se eu estou, por exemplo, já no processo de dormir mal, trabalhar demais e sofrer demais, eu posso usar o laser sistêmico, igual eu estou fazendo aqui, para poder fazer a minha proteção do organismo, que vai esbarrar em várias áreas diferentes dentro do meu trabalho. Deixa eu aproveitar aqui que a doutora Ellen está fazendo uma pergunta aqui, ó.
Com relação a restaurações, quando é muito profunda, você termina a restauração e faz a aplicação do laser, ou é antes da restauração finalizada? Doutora, perfeita pergunta, tá? Eu gosto de fazer sempre no final, tá? Clinicamente, eu não vi nunca a diferença entre fazer no transoperatório, então quando eu fiz a remoção daquele material que eu não quero naquele dente, então eu fiz a remoção e irradio imediatamente ali e depois venho restaurar, do que eu fazer no final. Restaurei, ajustei, tá tudo em ordem, aí eu vou lá e irradio. Eu gosto muito disso porque é muito prático, né? Se eu fiz o isolamento, eu já desmontei o isolamento, o paciente está pronto, eu venho só com o laser no final e desensibilizo, desinflamo aquela região e consigo nem me atrapalhar, entendeu? Clinicamente você não vai ver diferença, desde que você faça. Se você fizer o laser, você vai perceber diferença. Se você não fizer, tá? Você vai ver que um paciente reclama que ficou sensível e o outro não. Então você que vai fazer muita dentística, que vai fazer muito preparo, que vai fazer tudo muito conservador e já está pensando em proteger ainda mais seu paciente, então pensa comigo, ó. Terminei, fiz ajuste oclusal, acabamento, polimento lindo, pego o meu laser, vou lá, faço os pontos na cervical do dente, né, ao redor do dente, fica tranquila, eu vou voltar lá no São Leopoldo para continuar explicando isso, tá bom? Com calma. Mas vou lá na apical, faço o ponto apical, e muitas das vezes eu faço aquele ponto que eu postei nos meus stories, que é bem coronário mesmo, tá? Quando o dente ele tem um aspecto vítreo muito interessante, quando a gente leva a luz para ele, pode ver na foto lá nos meus stories, ele acende inteiro, né? A luz ela propaga muito fácil dentro do dente, né? Então, pelo fato da resina também ter essa translucidez, ela conseguir transmitir a luz, fazendo no final, não vai te atrapalhar e vai te dar um baita resultado, entendeu? E aí, além dos preparos e tudo mais, a gente sabe que muitas vezes o paciente fica lá deitado na cadeira, 40 minutos, 1 hora, e ele está sob estresse, né? Nosso paciente ele fica sob estresse, não tem jeito. Aliás, desconfie de quem gosta de deitar na cadeira, porque é desconfortável, gente. É agulha, é broca, é água, é barulho, né? A gente acaba estressando. E eu sempre oriento, vai ficar um tempo maior com o paciente na cadeira, já desestressa ele. Pega o seu laser, explica para o paciente, claro, faz a anamnese bonitinho, diagnostica bonitinho, fala, ó, esse tratamento ele vai acabar te estressando um pouquinho mais. Vamos já fazer um processo detox anti-estresse para nem judiar do seu organismo? Enquanto o paciente está deitado na cadeira, você liga a pulseira nele, liga o laser, e enquanto você está trabalhando em outras áreas, você já está tendo um cuidado anti-inflamatório para o organismo que você está sobrecarregando, que você está estressando, né? Então você une o útil ao agradável. Você usa a tecnologia para melhorar o resultado e para desestressar. Esses dias uma paciente minha falou assim, o que você fez comigo? Parece que eu saí de uma cachoeira. O que é parecer que saiu de uma cachoeira? Que saiu relaxada. Eu perguntei para ela, que sensação é essa? Parece que eu estou totalmente energizada, que eu estou pronta para outra. É isso aqui. E aí, quando a gente fala de diferenciais de mercado para a gente poder se destacar e tudo mais, você consegue entender que além de eu fazer um procedimento invasivo no paciente e eu tome todos os cuidados para ser o menos traumático possível, quando eu dou essa sensação para o paciente de que ele está relaxado a ponto de que parece que saiu de uma cachoeira, você tem noção que esse paciente nunca esquece mais de mim e que ele vai me encaminhar para todo mundo, eu vou encaminhar todo mundo para mim? Por quê? Porque ele entende que eu estou preocupado com o todo. Que eu não estou só fazendo as coisas por fazer, ou fazendo por dinheiro. Não é isso. Claro, gente, ganhar dinheiro não está errado, pelo contrário, a gente tem que pagar a conta, e todo mundo entende isso. A gente vive num sistema capitalista, então a gente precisa pagar as contas. Mas quando eu consigo mostrar para o meu paciente o tanto de técnica que eu domino, e o quanto eu trago a tecnologia para potencializar isso que eu sei, né? Quando eu consigo fazer um pós-operatório mais eficiente, onde ele não tem dor, onde ele não tem desconforto, onde ele não tem inchaço,
ou se tiver, eu consigo minimizar esse efeito demais, né? E se eu faço um tratamento de apneia, ou se eu faço um tratamento de DTM, onde eu tenho um organismo que está mais estressado ainda, e que eu consigo desinflamar esse organismo para preparar o terreno biológico para ter um resultado melhor, gente, aqui a gente está falando realmente de uma odontologia no século XXI, de uma odontologia moderna, de um tratamento e um cuidado de saúde eficiente, tá? E me perdoem quando eu falo odontologia, porque como eu sou dentista, e eu vivo um pouco disso quase que 24 horas, a gente tem o costume, né, de falar, de usar a odontologia como exemplo. Mas pensa você que está dentro da área da saúde, independente da área, enfermeiro, médico, esteticista, biomédico, farmacêutico, fisioterapeuta. Se eu tenho um cara que é anti-inflamatório, analgésico e biomodulador, dentro da sua área você consegue trazer o laser muito para perto para te ajudar a ter resultados clínicos mais satisfatórios, né? E não é difícil entender, né? Quando a gente fala de luz, a luz não é nada místico. Quando a gente fala de energia, eu não estou falando de nada sobrenatural. Aqui eu estou falando de física, física pura. Quando você sai no sol, você não queima a sua pele? Então, esse efeito é um efeito específico de um comprimento de onda, ou de alguns comprimentos de onda, que quando tocam sua pele, elas conseguem fazer todo um processo inflamatório, que vai ter mais deposição de melanina e blá blá blá, tá? Se eu sei usar outras cores para outras finalidades, eu vou conseguir extrair os efeitos disso também. Então, por exemplo, ó, se eu consigo entender que o infravermelho, ele vai me ajudar. O infravermelho, a luz infravermelha, ela é absorvida aonde? Na membrana plasmática celular. Tá? Então, lá na pelinha da célula, na pelinha do ribossomo, né, ela vai ser absorvida. E a luz infravermelha, ela vai desencadear respostas específicas muito voltadas para eu trabalhar basicamente em nervo, em osso e em dor. Tá? Anotou aí? Anotou aí? O infravermelho, normalmente eu vou trabalhar em nervo, osso e dor. Já o vermelho, por agir diretamente em mitocôndria e ter uma ação um pouco diferente em termos de absorção do que a luz infravermelha, o vermelho vai ter uma ação muito mais interessante em tecido mole, ou uma ação muito mais intensa em tecido mole. Então, para cicatrização, para reparação, para cuidado com o meu sangue, o vermelho vai ser extremamente interessante. A doutora Sandra está perguntando, qual tempo deixa o ILIB? Quanto tempo deixa o ILIB? Doutora, depende, tá? Hoje, se você quer fazer um tratamento detox, igual eu estou fazendo aqui com vocês, eu estou fazendo aqui enquanto eu estou apresentando, enquanto a gente está conversando aqui, você vai fazer 30 minutos dele. Então, eu vou ficar 30 minutos. Ó, aqui, ó, tá invertido, mas já foram 15, tem mais 15 minutos para eu fazer, tá? Então, a gente faz normalmente 30 minutos, 2 vezes na semana, 10 sessões, tá? Esse efeito, em literatura, ele está demonstrado que ele permanece de 3 a 4 meses no nosso organismo, né? Quando a gente faz as 10 sessões. Então, esse é o protocolo clássico, tradicional, para você trabalhar com laser sistêmico, tá? Seja como detox ou anti-envelhecimento. Como é que o laser, o ILIB, ele vai trabalhar no processo anti-envelhecimento? Como é que ele tem esse efeito? Quando eu pego o laser vermelho e irradio minhas hemácias, o que vai acontecer é que essa hemácia, ela vai absorver a energia da luz vermelha e essa energia vai ser convertida em ATP, em energia celular, tá? A minha hemácia, tendo ATP suficiente para funcionar, ela vai fazer uma série de sinalizações que, se ela estiver estressada, ela não faz, tá? Então é mais ou menos você, depois de 15 dias de trabalho sem parar fim de semana e tudo mais, que sua energia vai caindo. Por melhor que você seja, você vai perdendo potência de vida, de trabalho, certo? Você vai rendendo menos. Aí o que você faz? Você toma café. Cafeína vai te acelerar, porque vai te dar uma energia, né? O laser ele vai atuar mais ou menos da mesma forma. Ele vai falar para minha hemácia, ó, tá aqui.
tem energia para você. Ela vai absorver essa energia, converter em ATP e vai começar a sinalizar. Uma hemácia funcionando normalmente, ela vai me ajudar como? Ela vai aumentar a produção de uma enzima que a gente tem no nosso organismo, que chama superóxido dismutase. Tá? E essa enzima é o principal componente do nosso sistema de proteção antioxidante. E por que é tão importante eu ter bastante superóxido dismutase? Ó, vamos pensar comigo aqui. Ó. Quando eu estresso, quando eu inflamo, quando eu estou desequilibrado, eu vou produzir muito mais radical livre do que o meu corpo dá conta de combater. Correto? Então eu aumento muito a concentração de radical livre no meu corpo, que também causa inflamação. E aí eu vou caindo num ciclo vicioso que vai me fazendo cada vez inflamar mais. Sandra, ótimo! Ó, não esquece de clicar no link da minha bio. A Sandra falou que gostou muito da minha explicação, que eu sou muito claro. Eu vou continuar o raciocínio já, mas só aproveitando o gancho. Gente, vocês gostaram? Semana que vem tem workshop de laser terapia, a gente vai mergulhar muito a fundo nesses assuntos, hein? Clica no link da minha bio, se inscreve lá, porque nos grupos a gente já tá contando tudo, hein? Tô explicando tudo para vocês. Bom, volta. Recapitula aí. Se eu tenho radical livre em excesso no meu organismo, eu preciso de antioxidantes para remover esse radical livre. Senão, o que acontece? Se eu tenho muito radical livre circulante, eu tenho muito dano acontecendo no meu corpo, mais do que ele dá conta de reparar. Se ele está tendo muito dano, o que acontece? Eu vou ter destruição de uma série de organelas, porque eu estou inflamado, porque eu estou circulando com esses radicais livres. Inclusive, eu vou ter dano nas minhas... em toda a minha cadeia de envelhecimento, principalmente nas minhas telomerases. Tá? Quem é a telomerase? Telomerase é a enzima responsável pelo encurtamento e o ritmo de encurtamento do meu DNA. Gente, a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo dano mesmo, né? Para avisar que a gente está envelhecendo. E aí o que acontece? Se eu tenho radical livre em excesso, eu tenho dano em telomerase, o que vai acontecer? Que meu telômero vai perder o controle de vida e, consequentemente, vai achar que eu estou envelhecendo mais rápido e vai começar a encurtar. Por isso que a gente vê a pele de alguém que fuma ser muito mais danificada do que quem não fumar por causa desse excesso de dano de radical livre e de mais um monte de coisa. É assim que a gente envelhece, né? O legal é que eu possa, ou o justo seria que eu pudesse envelhecer de forma natural. E aí que entra esse cara. Se o laser sistêmico vai aumentar minha produção de superóxido dismutase, eu vou ter uma proteção antioxidante melhor, consequentemente, eu desacelero o meu processo de envelhecimento. Então, gente, hoje eu não consigo pensar num tratamento de Hoff, onde eu estou fazendo rejuvenescimento facial, e que eu não estou trabalhando com isso aqui. Sabe por quê? Porque está todo mundo lascado, a saúde de todo mundo está sobrecarregada. E aí o que acontece? O cara faz toxina e dura um mês. O cara faz preenchimento e dura 4 meses. Porque o corpo está num processo metabólico tão desequilibrado que eu perco esse meu resultado. E tudo que a gente quer na Hoff é o quê? Resultado. Então, preparo de terreno biológico, e eu vou ensinar isso para vocês mais no workshop com mais calma, é eu cuidar do terreno onde eu vou pôr minha semente para que ela brote melhor. E olha um terrenão para a gente trabalhar, né? Então a professora Ruth está aqui comentando que o laser é fantástico e é o máximo mesmo. Por quê? Porque ele vai me ajudar a preparar meu organismo. Imagina só, a gente tem evidências científicas múltiplas do laser sistêmico, né? Relacionado à hipertensão, diabetes, a benefícios que a gente vai ter nesses organismos que têm desequilíbrio, né? Desordens inflamatórias, asma, bronquite, pneumonia, tem um monte de doenças que a gente consegue ter impacto quando eu faço um processo detox, né? Então, a gente que recebe paciente de todo jeito, de toda forma, com os organismos desequilibrados das mais diversas formas, e eu vou trabalhar com pós-operatório, e eu vou trabalhar com recuperação, com saúde, com qualidade de vida. Não dá para pensar hoje mais em eu fazer esse tipo de cuidado sem ter o laser a meu favor. Tá? É muito interessante, gente, porque a gente olha para o paciente, conforme a gente vai avançando, por saber
como é que tá a cor da pele dele, a gente já sabe como é que tá aquele organismo, não sabe? E aí, putz, tem várias vezes acontecem comigo de eu falar para o paciente, olha, não tá na hora de fazer esse procedimento ainda. Seu corpo não tá pronto. Ah, mas eu sei, vamos pedir exame então? E aí a gente pede exames bioquímicos, o paciente vem todo bagunçado. Eu falo, ó, tá vendo? Se a gente faz um implante, a gente perde o implante. Se a gente faz uma toxina, a gente simplesmente parece que está colocando soro em você. Então, vamos preparar o nosso corpo para daí sim a gente colocar a sementinha? Vamos fazer esse caminho, né? E o laser vai me ajudar muito dentro desse processo. Muita gente vem me perguntar aqui no Instagram como é que ajuda a tratar ferida, como é que ajuda a ferida de paciente diabético que abriu úlcera de pressão, esse cara. E eu falo, bom, você tem o laser, porque o laser vai te ajudar e vai salvar o paciente. Ah, não tenho laser, então compra. Tá? Por quê? Porque é ele que vai mandar energia para que o tecido possa recuperar. Né? Então, eu bato nessa tecla, eu falo, gente, aprende a diagnosticar e a olhar para o seu paciente como um todo, e é assim que você consegue ter sucesso. A Beatriz está perguntando de laser da HTM. Olha, Beatriz, a gente tem uma sorte no Brasil. A gente tem, no Brasil, só empresas ótimas de laser terapia, viu? Então, a gente está muito bem servido. A gente está muito bem servido de equipamentos, tá? Então, eu indico, se você já tem o seu, manda bala, tá? Eu, inclusive, te ensino a usar o seu, tá? Porque laser não tem segredo, desde que você saiba trabalhar. Então, tem gente que fala pra mim, Matheus, eu tenho um laser de 15 anos atrás. Eu vou conseguir ter o mesmo resultado? E aí eu explico assim, eu falo, não é relação de marca, mas imagina que a gente está falando de tecnologia, de algo recente, de algo inovador. Se eu pego um aparelho de 15 anos atrás, ele não tem a mesma potência, ele não tem a mesma tecnologia do que a gente tem hoje. Então, nesses lasers de 15 anos atrás, você vai fazer um ponto, por exemplo, de 2 joules em 2 minutos. Com laser moderno, eu faço o mesmo ponto de 2 joules em 20 segundos. Entenderam? Então eu ganho tempo. Gente, tempo é dinheiro. Então, muitas das vezes, uma economia que você faz para usar um laser antigo é uma economia não muito inteligente, porque você vai perder tempo. É mais legal que você tenha um aparelho que, por exemplo, quando eu comecei a tratar parestesia, lá em 2006, a gente demorava 40, 50 minutos para fazer um protocolo de parestesia. Hoje, se eu demoro 8, 9, já é muito. Entende? Então imagina, uma consulta de 40, uma consulta de 10 minutos. Para o paciente é confortável, para você é mais rápido, fica tudo mais adequado. Então quando a gente trabalha com tecnologia, assim, a nossa sorte é que, literalmente, as marcas do Brasil são muito boas. Eu gosto muito da Laser Smile, eu trabalho com eles há muito tempo. São lasers que têm um custo-benefício ótimo e que entregam tudo, e tem na área estética, tem na área de laser sem fio, tem tudo, tá? Então, a gente consegue ter uma aplicação muito grande. Agora, como você está falando, queria aprender a usar ele na estética com os meus clientes. Você conhece as funções das luzes? Era meu próximo tema aqui para a gente conversar. A gente tem, para cada cor, então eu expliquei para vocês um pouquinho do vermelho e do infravermelho, né? Ainda nos lasers de baixa, vamos para essa parte de estética, nos preparos de pele, nos preparos de tecido, né? Se vocês forem ver os equipamentos de estética, eles têm mais cores, os lasers frios ou as luzes frias, né? Você vai ter o azul, vai ter o âmbar, vai ter o infravermelho, o vermelho, agora tem alguns aparelhos vindo com verde também, tem o violeta. Gente, cada cor tem uma função, tá? Hoje aqui eu não vou conseguir, deixa eu ver, já estou tagarelando há muito tempo, não vou conseguir ir tão fundo lá no workshop, eu vou mergulhar mais fundo com vocês, mas basicamente é assim, a luz azul, ela tem 2 funções básicas, e não é a luz azul do seu fotopolimerizador, hein? A luz azul do fotopolimerizador tem uma potência, a luz azul para tratamento de pele, para estética, ela tem uma outra característica, hein? Já vi gente tentando resolver acne com luz azul do fotopolimerizador e quase explodiu a pele, hein? Não é a mesma coisa, hein? Olha lá, economia que não serve. Bom, a luz azul, ela serve para hidratar e clarear a pele,
ela vai agir no nível superficial, fazendo com que as minhas células elas recuperem a capacidade de reter água. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando seco, murcho, igual um maracujá de gaveta. Quando eu irradio as minhas células com a luz azul, elas conseguem receber essa cor e converter em informação para poder fazer o quê? Ganhar turgidez, para minha célula ganhar capacidade de reter líquido e não ficar mais murcha. Então a luz azul ela vai me ajudar a hidratar e clarear, e em casos de pele acneica, a luz azul me ajuda a fazer descontaminação. Tá? A luz azul ela faz uma terapia fotodinâmica específica na Propionibacterium acnes, então vocês vão ver que nos tratamentos de pele acneica você vai usar a luz azul pra caramba. Tá bom? Vamos lá. Âmbar. A doutora Ruth pediu aqui para falar um pouquinho do âmbar. O âmbar ele age numa camada intermediária da nossa pele, num sistema de chave-fechadura que ele estimula o nosso ribossomo a capacitar os meus fibroblastos a produzirem fibras colágenas mais densas e mais espessas, que é tudo que a gente quer para uma pele. Colágeno mais firme, mais denso, mais elástico, né? Então, o âmbar, ele me ajuda como um fotobioestimulador. A gente não adora os bioestimuladores de pele? Então, a luz, ela é um fotobioestimulador. Quando eu pego o meu âmbar e irradio uma pele, faz aí em você para ver, você vai conseguir o efeito Cinderela. Os poros fecham e a pele fica mais elástica imediatamente. Dura para sempre? Não, você precisa fazer um tratamento de 10 sessões para poder conseguir ter um resultado legal. E você vai, e aí fica a dica, você vai potencializar os seus bioestimuladores com o auxílio das luzes. Tá? Imagina que você tem na luz azul como clarear e hidratar a pele. Com o âmbar você consegue fazer um estímulo de colágeno intenso, tanto em quantidade quanto em qualidade de fibra colágena. Tá? O infravermelho ele vai me ajudar na camada mais profunda da pele a produzir colágeno e a dar firmeza para a pele. É o infravermelho que faz o efeito lifting temporário na pele. E tem foto minha aqui no Instagram, meu, de algumas pacientes minhas fazendo facelift. Você termina com o infravermelho já com a pele mais firme. E aí eu sempre explico, eu falo, ó, esse efeito no começo é temporário. Nós vamos associar bioestimulador para poder dar mais tonicidade, mas a luz sozinha já consegue dar um efeito de esticar, de lifting na pele. Tá? Então imagina só, você associar as luzes, como isso não é legal, né? O laser vermelho ou a luz vermelha, ela vai atuar na pele, dando nutrição, puxando nutrição para essa pele, puxando circulação, estimulando a neoformação de vaso. Então você vai conseguir fazer circular sangue muito melhor na pele, né? Então a gente tem essas funções. A luz violeta, ela tem uma função muito parecida com a luz azul. Ela também estimula hidratação, um pouco de clareamento de pele, mas ela tem um efeito super legal. A luz violeta consegue quebrar um pouquinho de gordura. Então, para quem faz corporal, por exemplo, além de enzima, além de outros procedimentos de crio, vai usar a luz violeta também nesse processo. E por último, a luz verde, ela tem uma atuação super importante, principalmente em mancha de pele. A luz verde ela tem uma capacidade muito grande de quebrar mancha, de quebrar pigmento. Então, em tratamento de manchas, de melasma, você vai usar bastante a luz verde. Então, ó, só na estética, pensa aqui, para um pouco, ó, presta atenção em mim. Você pode ser mais um que faz ROF, que é um injetor normal, legal, lindo, perfeito, seja feliz. Ou você pode, além de fazer preenchimento, bioestimulador, botox, fio, você pode fazer, olha, acabou de desligar meu lib, meia hora. Você pode fazer detox anti-envelhecimento. Você pode usar as luzes para potencializar os seus resultados, tanto estéticos quanto os seus resultados, por exemplo, de pós-operatório. Imagina uma cicatriz, o paciente acabou de fazer uma lipo, está com medo de ficar com cicatriz. Você vai e irradia o tecido. O que é uma cicatriz, gente? Vamos lá. Uma cicatriz é o meu corpo desesperado para fechar um dano que aconteceu, botando fibra colágena de qualquer jeito para fechar o corte. Quando a gente está inflamado, quando a gente está judiado, a gente vai ter uma cicatriz maior, a gente vai sarar pior. Agora, se eu levo energia para a região, a tendência é
no processo de cicatrização ele acontecer de forma mais perfeita, mais ótima, ou mais otimizada. Quando a minha inflamação ela está acontecendo no organismo nosso, ela mesma patina nela. Ela mesma torna o ambiente ácido, ela mesma se atrapalha. Quando eu levo energia para a região, eu consigo melhorar esse equilíbrio e fazer com que ela não se atrapalhe, né? Muita gente acha ou entende que o laser ele corta o processo inflamatório, né? Ele interrompe a inflamação. Na verdade, o laser não faz isso, ele não interrompe. Ele otimiza a inflamação. Uma inflamação bem organizada, ela acontece e termina rápido. Qual que é o problema hoje? Essa inflamação ela se patinar e durar mais tempo do que ela deveria, formar uma cicatriz não adequada no processo cirúrgico, por exemplo, né? E aí eu simplesmente pego esse cara, vou lá na região que eu estou precisando estimular a cicatrização e levo a luz para aquele tecido e estimulo a região. Não façam isso em casa, crianças, tá? Laser sempre de óculos, como eu já faço isso há anos, eu posso tranquilamente ligar, eu sei onde eu não posso usar, não vai colocar o laser no seu olho que você fica ceguinho, tá bom? Cuidado. Bom, já tá dado o recado, não faço isso em casa. Quando a gente, então, entende que eu tenho um biomodulador na minha mão, eu vou usar isso em benefício próprio sempre, tá? Então, assim, ó, vocês conseguem entender que eu tenho uma baita de uma ferramenta na mão que consegue me trazer um monte de benefício, né? Que consegue amplificar meus resultados de cicatrização, de reparo, de anti-inflamação, de dor. Independente da área da saúde que você trabalha, eu sei que você enfrenta isso, né? E você está na área estética, então você pode usar as luzes para mais um monte de coisa. Vamos falar de Lavian, vamos falar de laser de alta um pouco? Para a gente não ficar no mesmo assunto o tempo todo. Vamos falar do laser de alta, né? Os lasers de alta, eu posso usar um laser de CO2 numa pele, eu posso usar um CO2 fracionado, posso usar o Lavian. Lasers de alta potência que vão ter interação com outras células e outros pedaços e outros tecidos vão me dar respostas diferentes. Então eu consigo estimular fibra colágena, eu consigo estimular removendo pele, fazendo resurfacing, usando um CO2 fracionado para estimular colágeno, né? Consigo fazer com laser de Erbil, por exemplo, remoção de faceta, consigo fazer procedimentos cirúrgicos, gengivoplastia sem anestesia, consigo fazer remoção de tecido cariado seletivo. Tá tudo aí na nossa mão. Lembra quando alguém fala assim pra gente, olha, não vejo a hora que alguém invente algo que fique no lugar desse motorzinho? Gente, já existe. O laser de alta potência, que é só uma ferramenta, hein? Você precisa saber pilotar direito, tá? Se você não pilotar direito, você vai fazer besteira, mas sabendo pilotar direitinho, gente, você consegue resultados maravilhosos dentro do consultório. Consegue resultados maravilhosos nos tratamentos de pele, nos preparos de pele, né? Tem que saber pilotar. Esses aparelhos, normalmente eles demandam um treinamento específico para cada um deles, né? Mas sabendo trabalhar direitinho, você vai conseguir ter muito sucesso, vai conseguir ter muito resultado e vai conseguir entender o que você está fazendo. Eu vejo tanta gente fazendo sem entender o que está fazendo, e isso é um perigo, né? Porque se eu não sei o que eu estou fazendo, eu fico à mercê de qualquer coisa acontecer e eu não saber resolver. E aí, o paciente se frustra, né? A doutora está falando, fala mais sobre Lib, por favor. Falo mais sobre Lib, claro. Lib é uma das minhas paixões. E assim, eu sempre peço para a galera tomar um pouco de cuidado com relação à própria área de atuação, né? Porque assim, eu falo, gente, ó, o Ilib, ele tem atuação sobre artrose, artrite, asma, bronquite, ele tem atuação sobre hipertensão, sobre diabetes, sobre tuberculose, sobre pancreatite, sobre pneumonia, e por aí vai. Até Parkinson, pacientes com AVC isquêmico, o Ilib vai ter benefício. Agora, claro, eu sou dentista, eu não vou tratar a hipertensão de um paciente. Por que eu preciso saber isso? Eu preciso saber isso porque quando eu faço a anamnese e o paciente me fala que é hipertenso e dentro da proposta do plano de tratamento dele tem laser sistêmico, eu vou monitorar ainda mais a pressão dele, porque a tendência é a pressão abaixar ao longo do tratamento. E aí,
Eu não vou me vangloriar disso. O que eu vou fazer? Eu vou escrever uma carta para o cardio falando, estou fazendo uma técnica aqui de cuidado do organismo do paciente para fazer o detox e a pressão dele abaixou. Vão acompanhar ele? E o cardio vai acompanhar. Eu não vou pegar a Dona Maria, que chegou no consultório hipertensa, e falar, Dona Maria, vou resolver sua hipertensão. Eu não vou fazer isso com a Dona Maria, tá? A não ser que eu seja um cardiologista, né? Porque senão eu vou me complicar, eu não vou saber conduzir, não é da minha área, né? Então, por mais que seja lindo e maravilhoso, né, a gente precisa ter essa noção, a gente precisa saber exatamente o que acontece quando eu cato esse cara e irradio o meu sangue. Né? Vejo muita gente, não, eu vou fazer em todo mundo, eu faço em todo mundo. Cuidadinho, tá? Porque, claro, eu manipular meu paciente sistemicamente, por exemplo, quando eu faço uma raspagem periodontal num paciente, eu estou manipulando ele sistemicamente, né? Quando eu faço uma raspagem periodontal, eu vou ter impacto sobre a glicemia, sobre a hipertensão desse paciente, eu vou ter uma série de benefícios sistêmicos a partir disso. Né? Eu preciso entender até onde eu estou indo. Por isso que, assim, cara, a gente dentro da nossa área da saúde, a gente consegue resolver muita coisa para os nossos pacientes. Eu não preciso ir para outra área para conseguir ter resultados melhores. Não. O segredo do sucesso é eu trazer tecnologia para conseguir resolver melhor os BOs dos meus pacientes. Quando eu resolvo melhor um problema de meu paciente, ele fica super feliz e ele me traz outros pacientes para eu também resolver. É assim que a gente vive, né? E eu tendo tecnologia na minha mão, por exemplo, para fazer o anti-estresse. Pega um paciente de apneia, que você está fazendo o aparelho de ronco e apneia para ele. Entenda que um paciente que tem aí 25 apneias por hora, ele para de respirar aí 25 vezes por hora, ele basicamente cada 2 minutos ele acordou, né? Você consegue entender o nível de inflamação que tem esse organismo? Se você não consegue, eu te convido a me seguir aqui para a gente poder entender um pouco mais, para poder mostrar um pouco mais do que acontece com o organismo. Sabe aquela máxima, né? O paciente não morre de apneia, mas ele morre por consequência do dano que a apneia causa. E essa máxima é verdadeira, porque esse paciente vai ser super hipertenso, super diabético, descontrolado, alguma coisa vai estar muito mal no organismo que acorda a cada 2 minutos numa noite. Um organismo que não dorme, está ali com o motor do carro ligado há 20 anos, seu organismo vai estar extremamente degradado, né? Essas hemácias, coitadinhas, elas estão totalmente destruídas. Então, no meu tratamento de apneia, né, no meu tratamento de ronco, 90% das vezes, eu entro com ILIB também, eu preciso desinflamar esse paciente. E é muito interessante, porque em uma semana o paciente muda de cor. Normalmente o paciente ele chega cinza, em uma semana já com ILIB, com o aparelho, com os cuidados de sono, ele já vem coloridinho. E eu falo, eu sei que meu tratamento está em ordem, porque olha como você está. Olha como sua alma está fazendo download para o corpo. Ela estava indo embora, agora ela está vindo de volta. Hoje eu brinquei com uma paciente disso mesmo. O paciente aposentou, a apneia pra caramba, nunca tinha conseguido usar um CPAP, fizemos o exame, fizemos a polissono, estava realmente com uma apneia ali moderada. 20 dias de aparelho, 4 sessões de ILIB, ela já está planejando viajar, ela falou, Matheus, eu não tenho mais aquele sono de vontade de dormir depois do almoço, desesperada, de desmaiar. Eu achei que minha vida estava acabando, que eu já estou aposentado e tal, agora parece que ela está começando. É isso. É esse tipo de impacto que a gente consegue ter. Claro, precisa pensar muito, precisa raciocinar bastante, né? Mas o impacto que eu tenho na saúde dos meus pacientes e na satisfação dos pacientes é muito diferente do normal. Por quê? Porque a gente consegue dar um arcabouço, uma proteção muito maior, né? E assim, claro, aqui não dá muito tempo da gente mergulhar muito. Lá no workshop a gente vai conseguir conversar muito melhor sobre isso. Então, eu queria deixar uma provocação aqui para vocês. Se você não me segue ainda, ou começou a seguir agora, dá uma olhada no meu feed, vai no link da minha bio e já se inscreve no workshop de laser terapia que eu vou fazer na semana que vem, para você poder participar dele, poder ouvir tudo isso com mais calma, com mais conteúdo científico, para eu poder te mostrar mais coisas. Lá eu consigo mostrar slide, consigo mostrar foto de paciente e tudo mais,
para que vocês vejam justamente como é que a gente consegue ter essa diferença. Claro, é muito fácil estar na média do mercado, só que média do mercado, gente, hoje já não satisfaz nada dentro disso. Beatriz, para você que trabalha com estética, vale super a pena você fazer o workshop, porque eu vou ensinar como as luzes podem te ajudar. Tá? Lá eu vou mostrar como é que cada luz age, como é que você pode usar, tá? Como é que você tem as indicações e aproveita, porque é gratuito. Então, assim, você não precisa nem pagar, você só precisa se inscrever, tá? Porque lá a gente vai poder conversar com calma, eu vou poder explicar tudo isso para vocês, a gente vai poder falar só sobre Lib também, poder mostrar para vocês um pouco de como que o mercado entende, como é que eu cobro isso do paciente, né? Tudo isso lá a gente pode fazer com mais calma. E assim, eu queria mais provocar vocês de que, gente, as indicações de laser terapia são enormes, tá? Você gostou de aprender aqui? Depois assiste a live de novo, ela vai ficar salva aqui para vocês perceberem assim, que, no consultório eu não estou fazendo nada do que eu podia fazer, para me distanciar do que é normal do mercado e poder me destacar, para eu poder ser referência na minha área. Quer ser referência na sua área? Eu quero te convidar, vem comigo que eu te ensino a ser referência assim como eu sou hoje, para você também ser, tá? Então, gente, foi um prazer conversar com vocês aqui essa noite. Já mostrei ontem, a gente estava com 8 ou 9 grupos, hoje já estamos com 14 grupos no WhatsApp. Tem muita gente querendo aprender sobre laser e você não vai ficar de fora, né?